Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã nós vamos meditar aqui numa palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 39, que diz assim: E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. A palavra de Deus diz sobre isso algo tremendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a experiência pessoal de poder se firmar no nome de Jesus e ver os céus espirituais se abrir? Não estou falando do céu físico, estou falando dos céus espirituais se abrir. A palavra de Deus diz que Jesus, quando entra na casa de Pedro e André, ele encontra a sogra de Pedro, que era casado, do apóstolo Pedro, encontra a sogra dele com muita febre. A palavra de Deus diz em Mateus, em Marcos e em Lucas, diz o seguinte, que ela estava com febre, com muita febre, Jesus tocou nela, e Jesus, então, ele repreendeu a febre dela. Meus queridos, olha só, o contexto que eu não li, ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele chegou então e olhou a casa de Pedro, mas as pessoas rogaram a ele pedindo que ele pudesse fazer alguma coisa em relação à febre que a sogra de Pedro estava. Observe que as pessoas rogaram, Jesus foi lá, repreendeu a enfermidade, tocou na mulher e repreendeu a enfermidade. E a mulher levantou e passou a servir eles. Deixa eu dizer uma coisa. Eu e você hoje podemos rogar ao Senhor. Eles rogaram ao Senhor falando com ele de uma forma presente. Ele estava presente. Hoje ele está à direita do Pai nos céus, com todo o poder e autoridade. Hoje eu e você podemos rogar orando. E a nossa oração é importante, ela é preciosa, ela é vital. Mas tem uma coisa, Jesus ouviu o rogo deles, a oração deles, a conversa deles, o pedido deles, mas Jesus, ele foi lá e repreendeu, ele tocou, mas ele repreendeu. Alguém hoje, ou nós temos que orar, mas nós também precisamos repreender. Existe uma autoridade que tem que ser exercida ainda na terra. Por que Jesus repreendeu? Porque é necessário. Meus queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade para repreendermos os demônios e para que possamos, através do seu nome, curar as enfermidades. Todo tipo de enfermidade era curada pelo Senhor. Ele deu a sua autoridade aos discípulos e dá essa autoridade a todo aquele que crê no Senhor Jesus e tem Ele como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida, confessando os seus pecados, recebendo dele abundantemente uma graça que nos reconcilia com Deus. Eu e você temos essa autoridade. A questão aqui não é se nós temos ou não temos. Há pessoas que creem que essa autoridade passou e ela não opera na vida delas. Ela não pode operar naquele que não crê. A palavra de Deus é assim, se creres, verás a glória de Deus. Bom, se tu não creres, tu não vais ver a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar para aqueles que creem. Então, é possível que pessoas que tenham muito conhecimento bíblico, que conheçam profundamente e saibam falar versículos de cor, podem não crer no versículo, podem não crer na operação, creem em Deus, mas não creem no poder de Deus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, amados, nos foi dado. O nome de Jesus, ele é, como disse o apóstolo Pedro, quando curou, juntamente com João, aquele coxo na porta do templo. Ele disse o seguinte, foi a fé que vem pelo nome de Jesus. O nome de Jesus deu a este homem, a essa mulher, esta perfeita fé. Meus queridos, quando Jesus estava dentro do barco, ele repreendeu o vento e repreendeu o mar e o vento. E ele esperava que os discípulos fizessem alguma coisa.
Vamos convir, o inimigo procura nos convencer que esse tempo já passou, o inimigo procura nos convencer que nós, não, pode ser os outros, nós não. Não. Todo aquele que crê. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E tudo é impossível ao que não crê. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você já teve experiência do céu se abrir na autoridade do nome? Bom, você já teve experiência e agora não tem mais. Bom, se você nunca teve experiência, ore a Deus, para que Deus te dê experiência. Se você já teve e não está tendo mais, peça ao Senhor que torne a te dar experiências. Porque a verdade é o seguinte, há poder no nome de Jesus. Meus queridos, aquela mulher foi liberta. Ela estava com febre. Ou seja, Jesus cura uma dor de cabeça, Jesus cura uma febre, Jesus pode curar qualquer coisa. A nossa fé, ela pode e precisa crescer. Ela não precisa ficar muito grande, porque a fé é uma certeza. Se eu tenho fé, eu tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho fé. É possível ter fé pequena? Sim, é possível ter fé pequena. A fé pequena, muitas vezes, é uma fé vacilante. Mas vamos convir. Meus amados, que Deus nos conceda a graça que nesse dia possamos abrir nossos olhos e ver a grandeza deste nome. Não aceite algumas coisas que estão à sua volta. Não é se revolte com as pessoas, mas te posicione espiritualmente. Firma, quem sabe essa dor, quem sabe esse mal-estar, quem sabe essa situação ruim que está contigo. Confesse o nome de Jesus. Declare aquilo que a palavra diz. Firme-se no nome de Jesus. Pastor, eu fiz uma vez e não adiantou. Firme-se e confirme-se. Não volte atrás. Eu quero declarar que todo aquele que se firmou na palavra, que se firmou no nome de Jesus, ele certamente provou a fidelidade de Deus, porque ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho, e toda língua, e todo principado, e toda potestade, todo dominador, todo o espírito que possa existir, todas as criaturas, todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus queridos, respeitemos esse nome, sejamos zelosos por esse nome. Não falemos esse nome de qualquer maneira, mas andemos nesse nome com fé, com autoridade. Clamemos ao Senhor, sim, e oremos ao Senhor, porque Ele é aquele que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege. Mas exercemos a autoridade que existe e pode ser exercida por todo aquele que crê. Sim, há coisas que vão ser resolvidas pela lógica, mas há coisas que só vão ser resolvidas pela autoridade e a autoridade de Deus. Jesus abalou o mundo antigo pelo poder e autoridade que ele tinha. E na medida que ele caminhou, e na medida que ele andou e foi caminhando naquela terra, ele deu essa autoridade ela existe, porque Jesus é a autoridade. Vai fazer toda a diferença aquele que vai usá-la ou não usá-la. Você já experimentou? Então, experimente para que essa alegria de Deus esteja abundantemente no seu coração. A autoridade de Deus está em você. Exercite-a. Comece a exercitá-la. Comece com aquilo que você está enfrentando como dificuldade hoje. Comece na sua própria vida para depois externá-la para os outros. Glorifique a Deus, dando glória ao nome de Jesus. Porque quando a autoridade de Deus é exercida, o nome de Jesus é glorificado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.